Antropologia para inconformes. Audiolivro. Autor: Juan Fernando Celez. Tradução do espanhol para o português. Prólogo. A antropologia, que se estabeleceu como ciência no início do século XX, ganhou grande notoriedade no final do mesmo século e continua em destaque neste início do século XXI, a ponto de se tornar a disciplina central da filosofia. E isso é muito apropriado, pois é o que deveria ser. Os textos de natureza geral publicados em idiomas modernos sobre o ser humano são numerosos, incontáveis. Sua leitura é tão vasta que, se o autor tivesse se dedicado a examinar todos os seus conteúdos, este trabalho jamais teria sido escrito. As abordagens antropológicas mais comuns estão excessivamente limitadas ao corpo humano, antropologia física, naturalismo, biologismo, etc., ou à cultura que o homem produz, antropologia cultural, ou à alma e suas potências, antropologia racional ou filosófica, mas raramente à pessoa. Este curso foi escrito para aqueles que não se contentam com a antropologia corporal, cultural ou filosófica. É uma busca pelo aspecto transcendental da pessoa humana, ou seja, pelo que caracteriza o coração ou a intimidade de cada um. É, portanto, uma antropologia para inconformes, para os rebeldes que não se contentam com o que já existe. Além disso, a realidade externa, o corpo, as ideias, a alma e outros não são o ser. Pessoa e espírito são sinônimos. Por outro lado, pessoa e homem não são. A pessoa humana não se reduz à natureza humana. Ou seja, ser pessoa não é o mesmo que ser homem ou mulher. Mas ter uma natureza masculina ou feminina é algo que pertence à pessoa. Ser pessoa é mais do que ser homem, pois existem pessoas que não são humanas. Por exemplo, as pessoas divinas e as angélicas. O homem é uma composição de alma e corpo. A pessoa não é uma composição de alma e corpo, embora tenha uma alma e um corpo à sua disposição. Esta antropologia é uma busca, pois o futuro histórico e meta-histórico que se espera depende do conhecimento pessoal que se alcança. Quem abre um livro como este, busca de maneira simples e sintética chaves sobre a pessoa humana que possam iluminar sua própria vida. Este é o propósito destas páginas. A pessoa é o ponto culminante da realidade, e embora essa realidade seja íntima a cada um, é, em grande parte, desconhecida para nós. Assim, o descontentamento com o pouco que sabemos sobre quem somos é um bom pretexto para folhear um texto como este. Diferente de outras ciências, na investigação antropológica, o próprio pesquisador se coloca em jogo por completo e, consequentemente, sua própria felicidade e destino pessoal. Visto que a pessoa é a realidade mais elevada e que a antropologia acessa Deus de uma maneira mais sublime do que os outros saberes, pois chega pessoalmente ao Deus pessoal, pode-se adiantar a tese de que a antropologia transcendental é a parte mais alta da filosofia. Nesta atividade filosófica, é o próprio ser existente que se encontra totalmente comprometido. Portanto, buscar o conhecimento sobre a pessoa humana não é apenas tentar saber que tipo de pessoa se é, mas também, e principalmente, que tipo de pessoa se está destinado a ser, pois enquanto vivemos, ainda não somos plenamente a pessoa que seremos, se livremente aceitarmos sê-la. Para alcançar o saber pessoal, não é suficiente recorrer à história da gênese do ser humano, o que se costuma chamar de antropologia evolutiva. Tampouco basta analisar a história das ideias sobre o homem, ou seja, a história da filosofia. Não é suficiente ainda analisar as diversas faculdades e funções da natureza humana, como as corporais, os sentidos, apetites, sentimentos, sensíveis, etc., mesmo descobrindo o que as distingue das dos animais. Abordagem que se convencionou chamar de antropologia física, nem mesmo destacando as peculiaridades das potências humanas que não são sensíveis, a inteligência e a vontade, campo ao qual se dedicou mais a tradicionalmente chamada filosofia do homem,
ou antropologia filosófica. Não é adequado sequer reunir de modo sistêmico as diversas facetas da manifestação humana: ética, trabalho, linguagem, sociedade, cultura, técnica, economia, política, etc., coordenando-as e compatibilizando-as entre si, subordinando as inferiores às superiores, assunto geralmente omitido, o que se chama usualmente de antropologia cultural. Para alcançar o ser pessoal que se é preciso notar, em primeiro lugar, que cada pessoa é distinta e superior à natureza humana comum de que dispõe. Esse ato de notar que se é pessoa se alcança com um conhecimento pessoal, ou seja, com algo que não é inferior à própria pessoa, como os sentidos, a razão, etc., mas sim com um conhecimento solidário à própria pessoa, como ser pessoal cognoscente. Em segundo lugar, é preciso notar que uma pessoa é original e irredutível às outras. Todo homem é pessoa, e sabe que o é, embora, infelizmente, nem todo homem se encaminhe para a busca de seu próprio sentido pessoal. De modo que o ser pessoal é uma realidade superior àquela descrita pela expressão animal racional. Se a pessoa é um ser aberto pessoalmente e não tem o sentido completo de seu ser em suas mãos, para alcançá-lo, não deve buscá-lo nas realidades impessoais ou no nada, mas nas pessoas. No entanto, as outras pessoas criadas também não têm o sentido da pessoa em suas mãos, simplesmente porque nem sequer têm o seu próprio. Apenas Deus, o Criador de cada pessoa humana, pode revelar o sentido pessoal ao homem, a cada homem, se este o busca com seu conhecimento pessoal, o aceita com seu amor pessoal, livremente, com sua liberdade pessoal, em Deus, em coexistência pessoal com Ele. Por isso, a intimidade da pessoa humana está aberta a Deus, ou seja, aquele que se dá conta de que é pessoa não pode admitir um Deus estranho à sua vida. Consequentemente, quem abdica de Deus dispensa a busca de seu sentido pessoal. Aquele que alcança esse saber é a própria pessoa, e ela se conhece como aberta pessoalmente a uma pessoa diferente que pode dar sentido pleno ao seu ser pessoal. Essa é a autêntica sabedoria humana. No nível do núcleo pessoal ou da intimidade humana, somos coexistentes e também pura abertura, liberdade, coexistentes com os outros e com Deus, e livres em relação a eles ou para eles. Essa coexistência e essa liberdade radical são, além disso, pessoalmente cognoscentes e amantes. Não é que a pessoa tenha essas facetas, mas que ela é. De fato, cada pessoa é coexistência, liberdade, conhecimento e amor. Esses radicais íntimos conformam o ser pessoal. Cada um deles se relaciona com os outros a ponto de que um não pode existir sem os outros. Ou seja, nenhum pode faltar a uma pessoa para que ela seja pessoa. Mas a relação entre eles não é completa, porque esses radicais se distinguem realmente entre si, e como se sabe, toda distinção real é hierárquica. No entanto, cada um é uma coexistência distinta das demais, uma liberdade distinta, um conhecimento pessoal distinto, um amor pessoal distinto. Além disso, o ato de ser pessoal humano se distingue realmente da essência humana. Trata-se da distinção real entre essentia actus, essendi, em antropologia. Uma pessoa humana também se distingue realmente de sua natureza, de seus atos, de suas manifestações, etc., do universo. É também distinta de Deus, mas é na intimidade pessoal que se deve buscar a imagem de cada pessoa criada em relação a Deus, e não apenas com um Deus pessoal, mas com um Deus pluripessoal. A noção de pessoa única, seja criada ou incriada, é absurda. No entanto, não existem duas imagens iguais de Deus, porque não existem duas pessoas humanas iguais. A igualdade é exclusivamente mental, nunca real, pois não é intencional em relação ao real. Por isso, a igualdade deve ser aplicada unicamente a objetos pensados. Apesar das distinções entre as pessoas humanas, a realidade de Deus que se alcança através dos transcendentais pessoais humanos
que cada um pode notar em sua intimidade, é a realidade pluripessoal de Deus. Isso não é teologia sobrenatural, nem uma tentativa gnóstica de racionalizar o mistério trinitário. Por isso, é pertinente explicitar um pouco mais este ponto. Uma pessoa só não é apenas absurda, triste ou entediante, mas simplesmente impossível, porque cada pessoa é abertura pessoal. Uma abertura pessoal requer, no mínimo, outra pessoa que possa aceitar a oferta pessoal da abertura pessoal que se é. Uma pessoa não se limita a ser, mas a ser com. A pessoa é um acréscimo de ser. Ela adiciona ao ser o acompanhamento pessoal. Se somos imagem de Deus, Deus também será abertura pessoal. No entanto, é claro que uma abertura pessoal se abre a uma pessoa distinta. Consequentemente, é absolutamente impossível que em Deus exista uma única pessoa, pois seria a pura tragédia. De modo que a antropologia pessoal não alcança apenas a conhecer a pessoa que se é, mas também o modo de ser das demais pessoas existentes, sejam elas criadas ou incriadas. Se essa antropologia pessoal é secundada e desenvolvida pela teologia sobrenatural, pela fé cristã, que é um novo modo de conhecimento de maior alcance, as realidades pessoais descobertas, antes insuspeitas, são não apenas as mais elevadas que a pessoa humana pode alcançar, se livremente o desejar, mas também as realidades existentes mais altas, sem mais. Por isso, esta antropologia é coerente com a doutrina cristã sobre Deus e sobre o homem, e não apenas nos temas culminantes, mas também na abordagem das dualidades humanas, ato de ser essência, essência-natureza, hábitos inatos adquiridos, hábitos-atos, atos-objetos, etc., que se manifestam do alto para baixo no homem. Mesmo que fosse apenas pelas razões anteriores, seria conveniente apresentar um texto base para guiar toda pessoa, insatisfeita com o conhecimento que tem da pessoa humana e com grandes inquietações a esse respeito, em sua própria busca. Para alcançar a intimidade pessoal e sua abertura à transcendência, capítulos de 13 a 16, era conveniente suspeitar de sua existência a partir de algumas de suas manifestações na essência humana, capítulos de 9 a 12, bem como percorrer previamente o caminho do que é distintivo na natureza humana em relação à natureza dos demais animais, capítulos 5 a 8, e era pertinente repassar de forma ponderada e sucinta as múltiplas contribuições que sobre o homem deram as diversas ciências empíricas e humanas, assim como as oferecidas pelas diversas correntes da história da filosofia. Capítulos 2 a 4. Por fim, era aconselhável dedicar uma lição a uma breve introdução à disciplina. Capítulo 1. Como o livro é destinado a leitores inconformes, o que se oferece aqui são pistas para continuar as descobertas. Por isso, nenhum tema se encerra por completo. Encerrar é matar o saber. Toda filosofia que declara ter dito a última palavra sobre um assunto erra nessa mesma última palavra. A expressão plástica do inacabamento deste curso pode ser percebida no fato de que cada capítulo oferece 9 epígrafes. Como a maior satisfação do autor é que quem o segue comece onde ele termina e descubra muito mais do que ele expõe, o leitor pode adicionar por sua conta pelo menos um epígrafe a mais, nem que seja apenas por aquilo que o número 10 é classicamente considerado como símbolo de perfeição. De modo que, após a leitura deste trabalho, será excelente que o leitor inconforme continue a sê-lo, embora com mais motivos do que antes, e que com suas sugestões ajude também a quem escreveu estas páginas, com mais ou menos acerto que o leitor julgará, a aumentar sua própria inconformidade. A título de sugestão, em um lugar de La Mancha de cujo nome não quero me lembrar, disse de um aluno de um curso de filosofia que se queixou ao diretor do departamento porque um professor de antropologia mencionava Deus em aula, e isso era muito incômodo para alguns. Tal autoridade acadêmica chamou o docente acusado para uma conversa, dizendo-lhe o seguinte:
Os alunos se queixaram de que você fala de Deus em aula. Eu penso que em antropologia não é necessário falar de Deus. Portanto, proibido falar de Deus no restante do curso. Você é um dogmático. Já te dissemos isso muitas vezes. Se você não mudar, irá embora. Simples assim. Se olharmos bem, o relato anterior parece indicar que em nossa época se agudiza um problema frequente no início da nossa era, na qual se podiam ouvir diálogos semelhantes ao seguinte. Trifão. Os filósofos não tratam de Deus em todos os seus discursos. Justino. Certamente, eu disse, e essa é também minha opinião. Mas a maioria dos filósofos nem sequer se questiona se existe um só Deus ou muitos, nem se ele tem ou não providência sobre cada um de nós, pois opinam que tal conhecimento não contribui em nada para nossa felicidade. No entanto, se alguém tem uma opinião semelhante àqueles respeitáveis alunos e ao diretor, para evitar que, na medida do possível, se repitam acontecimentos semelhantes, talvez seja pertinente a leitura das seguintes linhas, que vem a ser algo como o trabalho de crivo que o padre e o barbeiro fizeram entre os livros no quarto do engenhoso fidalgo para evitar que ele caísse na demência. Mas, quem se considerar mentalmente são, não precisa ler o que se tentará explicar a seguir. Se alguém se sente incomodado porque a proposta desta antropologia soa como teologia, quando ele buscava apenas antropologia e nada mais, é preciso lembrar que a abordagem desta disciplina é de estrita antropologia filosófica, não de antropologia sobrenatural ou de teologia revelada. No entanto, o perfil da antropologia filosófica que aqui se trabalha, transcendental, acaba por descobrir que, em rigor, a pessoa humana é inexplicável sem Deus. Portanto, sem Deus, alcançar-se-ia um sentido pessoal de si mesmo menor do que o que se pode obter pensando nele. Mas se alguém não se contenta com esse nível mediano, se algum leitor se estranha ou se incomoda de que em antropologia se mencione Deus, e não acaba de entender por que se deve falar dele quando o tema de estudo é precisamente o homem, ou seja, não compreende que, ao que parece, os segredos do coração humano são indecifráveis, sem apelar ao ser pessoal divino. Por enquanto, pode-se sugerir que tenha paciência, pois essa referência ao divino, que é obrigatória para dar sentido completo ao homem, vai sendo delineada e aprofundada à medida que o curso avança. Contudo, talvez lhe seja útil ter em conta os seguintes dados estatísticos, embora, dito seja de passagem, a estatística seja a pior maneira de conhecer. Historicamente, a maior parte da população mundial sempre esteve aberta a Deus. Os fenômenos do ateísmo, agnosticismo, indiferentismo, etc., são raros, exceto a partir da Idade Moderna. De fato, sem entrar agora em detalhes sobre o erro dessas opiniões, pode-se dizer que elas se restringem a poucos autores nas camadas altas da sociedade no século XVIII, a alguns mais na burguesia do século XIX e a certas classes médias de determinados países no século XX. Atualmente, a maior parte da população mundial está aberta a Deus, tanto teórica quanto praticamente, de modo que quem não se abre humanamente ao ser divino talvez deva pensar, honestamente, que a exceção é ele. De fato, a religiosidade é evidente em toda a América, do Alasca à Terra do Fogo, na África, na Ásia e na Oceania e em grande parte da Europa. A irregularidade é constituída precisamente por certas camadas sociais de alguns países da Europa Ocidental, que divulgam aberta e sistematicamente o laicismo e o secularismo através de seus governos ou de influentes meios de comunicação social. Essa opinião costuma apresentar-se associada em algumas pessoas a um modo de vida, segundo o espírito, narcotizado pelo afã de poder, eficácia ou dinheiro, em outras, por prazeres sensuais, assedia, etc. A maior parte dos filósofos tratou de Deus, teoricamente em seus livros, e praticamente em sua própria vida. Esta última, pelo menos, em momentos-chave de sua existência,
um dos quais foi precisamente o de sua morte iminente, mesmo por parte daqueles que se declararam inimigos ferrenhos da religião, como Voltaire, anticristãos como Heidegger, ou ateus como Sartre. Também a maior parte dos livros que enchem nossas bibliotecas aludem direta ou indiretamente a Deus. A maioria dos cientistas, físicos, químicos, biólogos, astrônomos, etc., aceitou de fato e sem problemas a existência de Deus. O mesmo admitiram os grandes literatos de todos os tempos, os historiadores relevantes, os humanistas em geral, e inclusive os célebres políticos, que ultimamente não parecem abundar. Além do mais, a filosofia não se reduz nem à ciência experimental, nem aos demais tipos de saber de cunho humanista. Seu objeto tampouco é fundamentalmente teorizar sobre esses tipos de saberes, porque o saber filosófico é superior ao científico e aos outros. De fato, a ciência tem como fim descobrir verdades intramundanas. A filosofia, por sua vez, é o anseio por descobrir verdades supra-experimentais, entendendo por experiência o uso de experimentos físicos. As demais disciplinas humanísticas têm por objeto discernir a conveniência de umas ações humanas sobre outras, mas a filosofia deve dar a razão do sentido dessas ações, de sua raiz e de seu fim. No entanto, a explicação última, tanto do universo físico como do agir humano, sem apelar a Deus, é deficiente. De modo que, para esclarecer o mistério humano, parece pertinente, até por estatística e por cultura, apelar a Deus na antropologia. E embora não estudaremos diretamente as propostas cristãs a esse respeito, pois esse enfoque seria específico da antropologia teológica ou sobrenatural, deixaremos a porta aberta para elas, porque a fé sobrenatural não nega o conhecimento pessoal humano, mas o eleva. Não deixar a porta aberta a esse campo de conhecimento seria não apenas sectarismo, mas, em suma, uma tolice, pois, se uma pessoa pode dispor de dois tipos de conhecimento, o natural e o que a fé sobrenatural lhe proporciona, prescindir de um deles quando se pode conhecer, segundo os dois, responde a uma atitude pouco inteligente. Por outro lado, para aqueles que necessitam de argumentos de autoridade, mais do que da transparência cognoscitiva, para justificar este modo de proceder, basta por enquanto com este. Não se pode pensar adequadamente sobre o homem sem fazer referência, constitutiva para ele, a Deus. É de lamentar que a opinião do referido diretor de filosofia não concorde com esta sentença. No entanto, para aquele que se contenta com menos saber sobre o homem, é pertinente dizer que é muito livre para manter essa posição, e da mesma forma, que ninguém irá coagir sua liberdade. Se não quer se aprofundar, o que se pode fazer? Não podemos exigir, nem, é claro, avaliar isso. Além disso, não parece correto que um estudioso inconforme com as antropologias em uso se contente com um conhecimento inadequado ou incompleto do homem. Em suma, prezado leitor, a respeito deste livro, eu te advertirei para terminar, que se termina de entender melhor no final. Por isso, se começas pelo princípio, eu te encorajo a continuar lendo. E para não criar falsas expectativas, eu te direi com palavras emprestadas que, se te agradar e parecer bom, agradece-o ao pouco que sabes, pois de tão má coisa te contentas. E se te parecer ruim, culpa a minha ignorância em escrevê-lo e a tua em esperar outra coisa de mim. Além do mais, como a que acabas de ler, foram intercaladas algumas citações de célebres literatos, também frases, ditados, provérbios, etc., para tornar a teoria mais amena, a qual, dito seja de passagem, é a forma mais alta de vida. De fato, a vida natural deve servir ao conhecimento pessoal, assim como este serve à contemplação eterna.